A cada 40 segundos, uma pessoa ao redor do mundo tira a própria vida. Isso dá cerca de 800 mil pessoas cometendo suicídio todo ano. A maioria dessas pessoas são homens e adolescentes. Isso ocorre porque os homens muitas vezes são criados onde em determinados ambientes expressar seus sentimentos de insatisfação, de frustração, de tristeza são sinais de fraqueza. Isso é um conceito extremamente antiquado e prejudicial. E também os adolescentes, eles não têm muitos compromissos com instituições ou com estruturas como casamento, trabalho e até mesmo filhos. Por que as pessoas tiram a própria vida? Esse mês muitas pessoas vão abordar esse assunto e eu achei que, como alguém que aborda o assunto sobre comunicação, sobre oratória, sobre conversar, eu queria também abordar um pouco sobre esse tema tão importante, tão sério, e por isso eu peço compreensão a vocês na mudança de tom do nosso vídeo. Eu sou Léo Martins e esse é o canal O Vendedor de Ideias. Existem alguns mitos que precisam ser esclarecidos acerca desse assunto tão sério e tão importante. Alguns deles envolvem os conceitos que as pessoas têm sobre conversar sobre o assunto. É por isso que o título desse vídeo é Por que falar sobre suicídio? Muitas vezes as pessoas acham que conversar sobre esse assunto, até mesmo mencionar a palavra suicídio a pessoas que têm esse problema, que têm pensamentos constantes de tirar a própria vida, isso pode induzi-las a efetuar esse ato. E isso não é verdade. Muitas vezes, quando a gente fala abertamente sobre o assunto, quando a gente procura colocar no lugar da outra pessoa, demonstrar empatia e exercitar a nossa compreensão, e a gente fala e pergunta, questiona por que a pessoa sente vontade de tirar a própria vida, a gente está, na verdade, ajudando-a a não cometer esse ato. Muitas pessoas acham que não se deve falar desse assunto, que quando uma pessoa, por exemplo, expressa que preferia morrer, que preferia sofrer um acidente, ou que tem vontade de tirar a própria vida é apenas para aparecer. Não funciona assim. A maioria das pessoas, isso já foi comprovado, a maioria das pessoas que realmente comete suicídio antes do ato, falou que queria fazer isso. Chegou a comentar isso com seus amigos, com seus familiares. Profissionais da saúde já têm comprovado isso e é necessário que a gente fique atento àqueles sinais que as pessoas demonstram quando pensam em tirar a própria vida. Sinais esses envolvem não só dizer que a pessoa quer tirar a própria vida, que preferia estar morto, ou que se eu morrer, se eu desaparecer, ninguém vai sentir minha falta, mas também situações que a pessoa se coloca para arriscar, para testar a sorte, por assim dizer. Isso ocorre quando, por exemplo, a pessoa assume certas atitudes de andar perigosamente, beber e dirigir, andar em locais inadequados, locais perigosos, à noite, sozinho ou sozinha. Ou seja, a pessoa assume uma postura de alguém que não tem mais preocupação ou não se importa mais com a própria vida, com a sua própria integridade física. Ela passa a andar sem prestar atenção, por exemplo, por onde ela anda. Ela passa a assumir riscos, por exemplo, ao dirigir, ao andar na rua em locais e horários inadequados, perigosos, onde ela tem risco de sofrer um assalto, até mesmo de sofrer um atentado contra a própria vida. Esse tipo de atitude na prática e na fala, na conversa da pessoa, são sinais muito sérios de que a pessoa tem pensamentos suicidas. A gente não deve levar isso como brincadeira ou como uma maneira de simplesmente chamar a atenção. Não é assim que funciona. As pessoas precisam se conscientizar e precisam agir quando percebem que pessoas ao nosso redor, nossos familiares, nossos amigos, alguém do nosso trabalho, do nosso círculo de amizades, em qualquer situação, quando a pessoa expressa no momento, mesmo que a gente ache que é só por um momento de desespero, por uma situação que ela está passando, a gente não pode achar que ela está simplesmente falando irrefletidamente. Esse é o problema. Muitas vezes os pensamentos suicidas, eles são refletidos. A pessoa pensa tanto e fala tanto sobre aquele assunto que ela, por fim, tenta consumar esse ato. Existe uma frase que diz que o suicídio é uma solução permanente para um problema temporário. Isso significa que muitas vezes as pessoas que cometem, na maioria das vezes as pessoas que cometem esse ato, que pelo menos tentam tirar a própria vida, na verdade elas não querem tirar a vida delas em si, elas querem acabar com os seus problemas, com as suas aflições
e com as suas angústias. É por isso que a gente precisa demonstrar empatia por essas pessoas, procurar ficar atento aos sinais que elas dão de pensamentos suicidas, conversar abertamente sobre isso e não achar que é apenas uma maneira de chamar atenção, como eu já mencionei. Muitas vezes ocorre que pessoas que têm depressão, que têm problemas emocionais, são mais suscetíveis a esse tipo de pensamento. E muita gente acha que não. E esse tipo de conceito, o conceito de que a depressão não está relacionada, ou problemas emocionais não estão relacionados ao suicídio, ele é um conceito muito equivocado. É um dos mitos que muitas pessoas têm propagado acerca do suicídio. É interessante também um detalhe que, como eu mencionei no início do vídeo, a maioria das pessoas que cometem suicídio são homens, sendo que a maioria dos casos diagnosticados de depressão são de mulheres. Por que será que isso ocorre? Será que é porque os homens muitas vezes acham que isso é um sinal de fraqueza, ter problemas emocionais ou sofrer de depressão, ser acometido pelo problema da depressão? É importante que todos nós nos conscientizemos de que é necessário, em qualquer tipo de doença, e a depressão é uma delas, procurar ajuda profissional, procurar pessoas que realmente entendem do problema e que vão poder nos ajudar. Esse tipo de problema pode ser solucionado ou pode ser tratado por meio de medicação e de terapia, e às vezes até de uma combinação dos dois. É importante que você procure um profissional, não só procure um profissional, mas também procure apoio dos seus familiares, dos seus amigos. Com certeza eles se importam muito com você e sentem a sua falta. Algum tempo atrás eu assisti um vídeo do canal Nerdologia, onde o Átila, o apresentador dos vídeos desse canal, ele menciona sobre esse mesmo assunto a seguinte frase no final do seu vídeo: nós sentimos a sua falta. Interessante como algumas pessoas que assistiram esse mesmo vídeo, eles comentaram embaixo, deixaram nos comentários que essa frase tocou o coração deles, que essas pessoas muitas vezes não encontravam mais razão para viver, mas encontravam sim razões, muitas razões para tirar a própria vida. E é isso que a gente precisa fazer com as pessoas, demonstrar no nosso dia a dia que nós sentimos falta delas, que elas são importantes, que sim, se elas porventura deixassem de estar conosco, deixassem a nossa companhia, nós sentiríamos falta delas. E isso é difícil de fazer nesse dia a dia, nos dias atuais, onde a gente está sempre envolvido com tecnologia, com os afazeres do trabalho, do lar, e muitas outras atividades que a gente às vezes se propõe a fazer, querendo fazer tudo de uma vez e no fim não fazendo o que mais importa, que é cuidar dos nossos semelhantes, dos nossos entes e dos nossos amigos. Portanto, eu quero que esse vídeo possa atingir o máximo de pessoas possível. Eu peço que você compartilhe com seus amigos, com pessoas que você acha que vão se beneficiar desse curto vídeo aqui, que aborda esse assunto tão importante. É um vídeo bem resumido, mas eu acho que já vai servir para ajudar você a entender melhor esse assunto e também a procurar mais informação e ajuda, se for o seu caso, se estiver passando por problemas onde você acha que tirar a vida é a melhor solução. Não é. Não é a melhor solução. Como disse certa frase, é uma solução permanente para um problema que é temporário, porque muitas vezes as circunstâncias mudam. Muitas vezes a gente está numa situação em que a gente não vê saída e de uma hora para outra a situação muda. A gente consegue sair daquela situação e mesmo quando a gente não consegue sair de uma situação que dura muito tempo, né, uma doença, outros problemas assim, a gente consegue lidar melhor com aquilo, a gente consegue encontrar forças por meio das pessoas que nos amam para continuar. São razões que nos dão para continuar a viver. Eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo uma matéria, um artigo que fala sobre 3 razões para continuar a viver, e eu acho que você vai gostar muito desse assunto também de ler e também compartilhar com pessoas que você acha que vão se beneficiar desse assunto. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Compartilhe com seus amigos e familiares e até o próximo vídeo.